Deu câncer, câncer de mama, e agora? Como tratar? É tudo igual? O tratamento é receita de bolo? Todas as pacientes vão tratar da mesma forma? Primeira coisa que vocês perguntam no consultório é como vai ser o meu tratamento? O diagnóstico veio carcinoma ductal invasor de mama. Como é que vamos tratar? Geralmente a maioria de vocês querem começar pela cirurgia, né? Tirar logo aquele tumor que não te pertence. Mas muitas vão se beneficiar de ordens diferentes de tratamento. Então, como tratar um câncer de mama? Quais são os pilares desse tratamento oncológico? Primeira coisa que a gente precisa entender é que é fundamental individualizar. O tratamento precisa ser individualizado. Cada paciente tem um tratamento. Isso a gente chama hoje de medicina de precisão, medicina personalizada. Então é por isso que quando você faz um diagnóstico tão complexo assim, é importante que a gente faça um punhado de exames para que a gente consiga entender qual a real situação da doença que nós vamos precisar tratar. Isso a gente chama de estadiamento. Então, não é só fazer uma biópsia e achar o diagnóstico do câncer. Eu preciso entender como aquela mulher está naquele momento da vida. Então, junto com a biópsia, vocês sempre já estão mais ligadas aí, já viram falar num nome que se chama imunohistoquímica. É como a gente precisa entender mais características daquela lesão. É como se fosse o nome e o sobrenome do tumor. E vocês já viram nas lives passadas que eu já falei sobre os subtipos histológicos, os luminais, aqueles receptores hormonais, os triplo negativos, que não tem nenhum receptor, e os que têm HER hiperexpresso. Então, cada tratamento vai ser norteado em vários fatores. Quais são os pilares básicos que geralmente as pacientes vão precisar passar por alguma fase desses tratamentos? Então, a cirurgia é responsável por cerca de 80% da cura desses tumores. Depois, o paciente pode ser submetido à quimioterapia ou tratamento sistêmico. A quimioterapia vai depender do tipo de tumor, vai depender do tamanho do tumor, vai depender se aquela paciente tem a axila ou não comprometida. Hoje, quimioterapia cada vez apresenta menos efeitos colaterais e mais eficácia. Então, sempre quando a gente hoje vê um artigo científico publicado recente, a gente está vendo que cresce a eficácia dos tratamentos, reduz-se muitas vezes até a toxicidade desses tratamentos e também o que se faz é melhorar a sobrevida das pacientes tratadas com essas novas drogas. Então, cirurgia é um pilar importante, quimioterapia faz parte do tratamento sistêmico, e quando a gente fala em medicamentos, eu tenho que falar de quimioterapia, eu tenho que falar também da hormonioterapia. Esses pacientes têm aqueles tumores que a gente chama de luminais, são os tumores que têm receptores de hormônio, receptor de estrogênio, de progesterona positivo. Essas pacientes vão se beneficiar de fazer o bloqueio desse hormônio. Então, é por isso que elas fazem uso de medicações como o tamoxifeno e como os inibidores de aromatase, o letrozol, anastrozol, exemestano. Entendeu como precisa ser personalizado cada caso? Antes de operar essa paciente, antes da gente definir qual a melhor estratégia para ela, então eu preciso ter informações, porque só assim que eu vou conseguir fazer a personalização do tratamento. Quais são esses exames, Juliano? Então nós falamos que eu preciso da biópsia. Junto da biópsia eu preciso da imunohistoquímica, para saber qual tipo. E o que a gente hoje sabe? Que a depender do tipo de tumor, por exemplo, os tumores triplo negativos acima de 1 centímetro, se beneficiam, a gente começando pela quimioterapia. Aqueles tumores que são HER2 positivos, acima de 2 centímetros, se beneficiam com o uso de quimioterapia antes. 70% desses tumores, sejam os triplo negativos ou sejam os HER2, eles podem desaparecer antes da cirurgia. Como é que chama essa quimioterapia que a gente faz antes do tratamento cirúrgico? A gente chama isso de quimioterapia neoadjuvante. Juliano, quando a gente usa essa quimioterapia neoadjuvante? Quando a gente tem tumores grandes e a gente quer reduzir esse tumor, quando a gente tem a axila comprometida, o linfonodo comprometido, ou quando a gente tem uma mama pequena, um tumor grande, e a gente quer tentar fazer uma cirurgia conservadora. Se eu diminuo o tamanho dessa lesão, é fundamental aí então
eu fazer a quimioterapia neoadjuvante para possibilitar uma cirurgia conservadora. Qual que é a grande chave que a gente precisa fazer durante essa jornada? O paciente que vai começar com a quimioterapia neoadjuvante, fazer quimio antes de operar, eu tenho que marcar esse tumor, eu tenho que fazer uma clipagem tumoral. Para quê? Porque se esse tumor desaparece, eu estou te dizendo que em cerca de 70% dos casos aí, esse tumor pode desaparecer. Como é que eu vou operar ele depois? Onde é que ele estava? Então, se ele desaparece, mas eu tenho um clipe, esse clipe vai me facilitar depois eu retirar essa área. Aí vem aquela pergunta que vocês me fazem sempre, Juliano, será que vai chegar o dia que pacientes com câncer de mama vão fazer quimioterapia, o tumor vai desaparecer e a gente não vai precisar operar? Eu te digo que isso pode acontecer, tá? Já existem estudos tentando avaliar a segurança desse tipo de tratamento. Tudo ainda a nível de pesquisa. Então hoje, quanto mais informações a gente tem acerca daquele diagnóstico, mais assertivo vai ser o nosso tratamento. Fundamental a gente entender que diagnóstico de câncer não precisa ser tratado com terrorismo e nem precisa, como diz aqui na minha terra, passar o carro na frente dos bois. A gente tem que andar passo por passo, com assertividade, com urgência, com prioridade, mas ter as informações adequadas. Por quê? Porque se eu faço o tratamento na sequência incorreta ou na que menos vai beneficiar a paciente, eu estou entregando menos tratamento para ela. Então, por muitas situações, eu chego na frente da paciente no consultório e ela fala, doutor, mas eu preferia operar. Eu tenho que contar para ela que se eu consigo fazer o tratamento com medicamento antes, eu tenho muito mais chance de entregar para ela um tratamento mais curativo e eu tenho muito mais chance de saber como é que vai responder todo o tratamento dela. E como eu disse, tem pacientes que desaparecem o tumor. É isso que a gente busca quando a gente faz quimio neoadjuvante. Isso se chama resposta patológica completa. Viu o tanto de informações que a gente tem quando a gente vai lidar com o tratamento oncológico? E são informações que muitas vezes vocês se perdem e acabam que ficam confusas na hora de perguntar. Vai para uma consulta médica, leve todos os seus questionamentos, pergunte direitinho. Hoje eu consegui fazer isso traduzido em linguagem simples, igual a gente está fazendo aqui, num programa todo estruturado que é o Vida Além do Câncer. Lá eu tenho mais de 50 módulos contando para vocês, tintim por tintim dessa jornada. Eu tenho pacientes que muitas vezes estão no SUS e fazem parte do programa. Elas já chegam na consulta do SUS muito mais bem informadas, porque elas já aprenderam o que precisa perguntar, já aprenderam o que precisa fazer para melhor tratamento dela. Então elas são mais questionadoras e são mais protagonistas. Então é fundamental a gente saber que informação é poder, salva vidas e vai fazer a sua diferença. Quer ter mais informações? Fica o convite para estar com a gente lá no Vida Além do Câncer. O link está no meu Instagram. O que eu queria reforçar mais com vocês aqui? A gente então falou de quimioterapia, de cirurgia. Lembrando que cirurgia, a gente hoje sempre tenta preservar a mama, que a gente chama de cirurgia conservadora. Quanto mais a gente conhece a estrutura da mama, a imagem da mama, o tamanho da lesão, a gente consegue programar uma cirurgia mais adequada e do tamanho para essa mulher que ela precisa. O que a gente precisa é de margem livre, não preciso tirar muita mama, eu preciso tirar o tumor com margem de segurança. Esse é o tratamento local. A cirurgia, como eu disse, é fundamental, uma das partes mais importantes, precisam ser feitas com margem de segurança e com todo o critério oncológico. Hoje a gente consegue entregar, inclusive, técnicas de reconstrução. Hoje eu já opero a paciente e já faço a reconstrução da mama no mesmo momento. Isso é mais autoestima, é melhor aceitação do diagnóstico. Muitas vezes a paciente faz o tratamento, se ela não contar que ela fez um tratamento oncológico, as outras pessoas não percebem, porque são incisões semelhantes à da cirurgia plástica. Tem ainda também o tratamento local, que é a radioterapia. A radioterapia tem cada vez mudado e melhorado mais, assim como a cirurgia e as técnicas cirúrgicas e a quimioterapia, os novos medicamentos. A radioterapia também caminha nesse mesmo sentido. Antigamente, pacientes precisavam ficar 30 sessões de radioterapia, faziam uma escala muito mais prolongada de jornada em relação à radioterapia, com doses mais altas. Hoje, o que a gente consegue? Tem situações hoje que é possível até omitir, ficar sem a radioterapia
em casos especiais. Tem situações que ao invés de fazer aquelas, na maioria das situações hoje, na verdade, ao invés de fazer as 30 sessões de radioterapia, hoje a gente faz 15 com a mesma segurança, num intervalo de tempo menor, metade do intervalo de tempo com a mesma eficácia. Muito mais fácil para o paciente, melhor e menor necessidade de deslocamento, de ficar longe de casa, de fazer o seu tratamento, e com a mesma qualidade. E ainda tem situações que a gente pode fazer essa radioterapia em 5 sessões, também mantendo a segurança. E vou mais além, tem pacientes que podem ainda fazer o que a gente chama de radioterapia intraoperatória. Na hora da cirurgia, a paciente já faz a radioterapia no leito da mama. Teoricamente, então, ela já sai de lá pronta em relação a todo esse tratamento radioterápico. Então, preciso entender que tratamento oncológico não é receita de bolo. Tratamento oncológico precisa ser personalizado. Não se trata câncer sozinho, precisa de um time multidisciplinar. Então, quem são as pessoas que vão estar envolvidas nesse tratamento e nesses pilares? Esse aqui eu falei que são 3 os principais, que é a cirurgia. Então, eu tenho um cirurgião oncológico, um mastologista, que tenha essa visão de tratamento do câncer. Esse é um. Geralmente é o primeiro que vai avaliar essas mulheres. Depois a gente tem o radio-oncologista, que é o que vai fazer a radioterapia. O radio-oncologista é um médico especialista nessa área da radioterapia. E quando vai fazer essa radioterapia, Juliano? A radioterapia geralmente é feita depois que termina o tratamento de quimioterapia, se ela estiver fazendo, e depois que termina a cirurgia. Geralmente são 4 semanas depois desse término, seja da cirurgia ou seja da quimioterapia. Então, eu preciso de um tempo para a paciente se recuperar, para cicatrizar a área operada e para a paciente se submeter, então, à radioterapia. E tem um oncologista clínico, que vai ser o responsável por definir qual a estratégia de tratamento sistêmico. O que a gente chama de tratamento sistêmico? Aquele tratamento que vai cuidar do corpo inteiro. Um dos grandes problemas de falar de um tratamento de câncer é que a célula pode ter saído da mama, por exemplo, e ido passear em outros lugares. Então, a cirurgia vai tirar o tumor da mama. A pesquisa do linfonodo de sentinela vai avaliar a axila. A radioterapia vai reforçar e vai fazer uma esterilização do lugar ali da mama. E a quimioterapia ou o bloqueio hormonal com hormonioterapia vai fazer o que a gente chama de tratamento sistêmico. O tratamento sistêmico é aquele onde as células que estão passeando aí pelo corpo vão ser destruídas. E segue uma informação que é fundamental vocês entenderem, que durante a quimioterapia, durante o tratamento oncológico, movimento é fundamental. A gente tem estudos que mostram que as pacientes que fazem movimento, atividade física estruturada, toda essa programação durante o tratamento oncológico, elas respondem melhor, tanto em relação à resposta à diminuição do tumor, quanto a melhor expectativa de cura. Então, está passando por um tratamento oncológico, movimento é fundamental. É óbvio que você precisa respeitar o seu corpo, respeitar os limites, e vai ter dia que você não vai conseguir fazer muita coisa, mas o dia que você conseguir, ou se programa. Então, outra pessoa que é importante nessa tríade aí, radio-oncologista, oncologista clínico e o cirurgião, é colocar mais gente na equipe, nesse time multidisciplinar. O educador físico, a gente tem aula de movimento e de atividade física lá no portal, lá no Vida Além do Câncer. Só acessar, que tem lá uma aula fantástica com Pedro Almeida. Nutricionista oncológico, a gente precisa de alimentação adequada e estratégias de melhor alimentos que vão te ajudar durante todo esse tratamento. Tenho lives, tenho conteúdo também no Vida Além do Câncer, falando de nutrição oncológica. Você precisa ter qualidade de sono e você precisa cuidar da saúde mental. Cuidar do mental, o equilíbrio emocional vai te ajudar a passar por essa jornada de forma muito mais leve. Todo mês, Vida Além do Câncer tem uma live, uma roda de conversa com a Fabiana, nossa psico-oncologista. Então, é um time que precisa cuidar de você para que você receba o melhor tratamento.
Lembrando que cada vez mais a gente precisa mostrar para as pacientes que ter uma energia positiva, ter um protagonismo, levantar a cabeça, respirar fundo, ir em frente o tratamento da melhor forma possível, aceitando, questionando, procurando quais são os melhores caminhos, você vai sempre buscar, a partir daí, o seu melhor resultado também. É simples? Nunca foi simples, mas é possível desde que você tenha toda essa clareza. Então, não se trata câncer sozinho, precisa de equipe multidisciplinar. E essa sequência de coisas que eu falei, de radioterapia, de quimioterapia, hormonioterapia, hoje a gente tem imunoterapia, tem drogas-alvo, drogas fantásticas que hoje são capazes de ir lá e destruir apenas aquela célula que a gente quer. Então, são todas estratégias que cada vez mais a gente tem aí para entregar para paciente que vai fazer um tratamento oncológico. São várias as opções de tratamento, lembrando que cada uma terá a sua. Não compare o tratamento seu com de outra pessoa, combinado? Dúvidas? Levem todas essas dúvidas, esses questionamentos que vocês têm para uma consulta médica. Tem uma amiga que vai passar por um tratamento oncológico e está cheio desses questionamentos? Encaminha esse vídeo para ela que eu tenho certeza que vai ajudá-la a chegar nesse momento com mais clareza. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.